Então, né, estamos na quarta do sobrenatural. Interessante que falar de sobrenatural, ou a gente tentar imaginar o sobrenatural, às vezes a gente tem dificuldade. Quem tem dificuldade desse sobrenatural? Às vezes a gente tem dificuldade, por quê? Porque a gente é muito natural, né? O ser humano, ele é muito natural, ele é muito visível, ele é muito palpável, ele é muito racional, né? É muito carnal. Então, às vezes, quando fala do sobrenatural, a gente fica assim, será tal? Mas para que a gente possa entender essa questão do sobrenatural, é importante a gente olhar para a palavra, né? E a gente entender que tudo depende, o nosso natural, na verdade, ele depende do sobrenatural. Porque as coisas, você já ouviu falar que as coisas acontecem primeiro no espiritual, para depois acontecer no natural? Então, ou seja, primeiro ela, né, acontece no espiritual, se manifesta de forma sobrenatural e influencia o nosso natural. E é assim que a palavra nos traz isso. É assim que nós podemos aprender na palavra, que é dessa forma que acontece. Então, se a gente tem dúvida do sobrenatural, o que é o sobrenatural? É o agir de Deus nas nossas vidas. É tudo aquilo que, né, está fora do nosso alcance natural. É o sobre, está por cima, está acima daquilo que é natural. E se está acima daquilo que é natural, só pode ser o quê? Divino. Só pode vir de onde? De Deus. E a essência de Deus é essa. Então, não tem como eu caminhar, né, uma vida cristã só no natural. Muito pelo contrário. Se eu caminhar uma vida cristã só, né, naquilo que é natural, naquilo que é racional apenas, eu vou ser um crente frustrado e não vou viver, não vou desfrutar do que é divino na minha vida. Então, e se você tem essa situação no seu coração, se você tem essa dúvida, é só nós olharmos para a palavra. E a palavra de Deus, ela é bem clara, que esse sobrenatural, ele acontece desde o quê? Do início. Afinal de contas, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, projeta aí para mim, Gênesis 1, 3. Gênesis 1, 3, quer dizer, a forma, né, que Deus, desde o início, ele age sobrenaturalmente. O que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 3? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, apenas uma palavra liberada e houve luz. Você imagina, se você falar agora, se eu apagar todas as luzes e falar aqui, haja luz, se o seu Paris não for lá e ligar para mim, vai ficar escuro o tempo todo. Né? Mas Deus pronunciou, haja luz e houve luz. É o sobrenatural. Então, não tem como a gente negligenciar isso, não tem como a gente colocar isso de lado. Nós precisamos entender que viver em Deus, viver com Deus, viver para Deus, é desfrutar, sim, do sobrenatural. Faz parte da nossa vida com o Senhor. Amém? Então, a palavra diz, e Deus, ele declara, haja luz e houve luz. A palavra dele, criativa. E tudo que ele foi formando, né, ele foi falando e ia o quê? Acontecendo. Sobrenaturalmente, era algo sobrenatural. O ser divino criando todas as coisas. O ser divino colocando cada coisa no seu lugar. Aí o interessante, que lá é projeto é Gênesis 2:7. Olha o sobrenatural de Deus ainda continuando. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Aí eu te pergunto, você já imagina, Deus formou o homem do pó
da terra. Aqui já não foi mais o quê? Aqui não foi a palavra, ou seja, na verdade, foi a palavra materializada através do quê? Porque como que as coisas aconteceu? Com a palavra. Deus falou, haja luz, houve luz, né? Os luzeiros, separa as águas da terra, tudo na palavra. Então, a terra já existia pelo poder da palavra. A terra no sentido, né, da própria mesmo, sei lá, aquela terrinha que está lá fora. E aí, aquela terra foi criado o homem, aquele pó, daquele pó foi criado o homem. Você consegue criar algo da terra? Eu consigo, eu pego lá, faço o barrinho, né, e vou formar uma escultura. Mas tem vida? É algo que tem vida? Não. Porque se torna algo natural. Mas aquilo que é sobrenatural, aquilo que é divino, tem luz, tem cada coisa no seu lugar e tem vida. Queridos, nós só temos vida por causa do sobrenatural de Deus. Por mais que o homem estude, por mais que a ciência evolui, que ela vai lá, busca. Aqui que a gente, não sei hoje, né, tem muito tempo que, eu não sei se nas escolas ainda ensina a teoria da evolução. Ensina, Sinara? De ciência você não sabe. Não sei se ainda ensina a teoria da evolução. Mas por mais que o homem tente buscar essa teoria da evolução, queridos, nós somos perfeitos demais. É tudo perfeito demais para ter acontecido pelo acaso. Porque a teoria da evolução é isso, né? É o acaso. Aconteceu tudo pelo acaso. É tudo muito perfeito. E só pode ter vindo de uma mente divina, de uma mente inteligente, que é o nosso Deus, o Deus Criador. Então, tudo veio, né, com esse poder sobrenatural. Tudo. Então, o homem foi criado do pó da terra. Mais uma vez, né, dessa forma sobrenatural, Deus cria o ser humano. Deus tudo, e aí depois de, né, que tudo criado, tudo perfeitinho, estava tudo perfeito, não estava? Quem já leu Gênesis aqui? Estava tudo perfeitinho. Deus deixou tudo, tinindo para nós. Tudo funcionando 100%. Tudo maravilhoso. Tudo no seu devido lugar. O homem tinha tudo para ter o seu alimento, tanto natural quanto espiritual. Estava tudo beleza. Até que o que veio e prevaleceu sobre o coração do homem, que veio novamente, as trevas. E aí, lá, né, em Gênesis, versículo 1 fala que já, né, as trevas pairavam sobre a face, né? As trevas estavam sobre a terra. Ou seja, Deus dissipou as trevas, liberando para que houvesse luz. Mas só que, mais uma vez, as trevas veio não sobre a criação, no geral, mas veio sobre a vida do homem, sobre o coração do homem. E é aí que entra, que entra a nossa história, que nós precisamos viver esse haja luz de Deus nas nossas vidas. E aonde que está essa luz? Abre comigo lá em João, Evangelho de João. Capítulo 1. Versículo 4 diz assim: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quem que é essa luz? Jesus. Jesus. Então, se eu e você temos Jesus na nossa vida,
se nós temos essa luz na nossa vida, essa luz no nosso coração, que já dissipou, que já destruiu as trevas, a nossa vida já é o sobrenatural de Deus. A nossa própria vida caminha no sobrenatural. O nosso poder humano, ele é limitado, a nossa capacidade humana é limitada, e nós precisamos dessa ação sobrenatural todos os dias. Nós precisamos dessa intervenção sobrenatural de Deus todos os dias na nossa vida. Interessante, nós temos a opção de ignorar. Aí, quem lembra de Tomé aqui? Tomé, ele não creu que Jesus tinha ressuscitado. E aí, quando falam para ele que Jesus tinha ressuscitado, ele não creu. Mas aí, quando ele ele teve aquele momento que Jesus estava no local, aí Jesus fala assim: não, Tomé, vem cá ver. Palpa aqui, pega aqui. Vem cá para você ver o tamanho do buraco dos cravos aqui na minha mão, do prego aqui na minha mão. Tudo bem. Estava tudo bem. Jesus não estava recriminando ele. Jesus estava revelando o sobrenatural ali. Ele tinha ressuscitado. Mas Jesus disse para ele: Tomé, você creu agora, né? Porque você viu com seus olhos naturais. Mas felizes são aqueles que creem sem ver. Felizes são aqueles que creram sem ver. E aí, o que Jesus estava falando? O que a palavra de Deus diz que fé é aquilo que eu não vejo. Então, queridos, o sobrenatural, ele vem através da nossa fé. O sobrenatural, ele acontece na minha vida e na sua vida por mediante a fé. Ah, mas a fé em quê? A fé naquele que é a luz, naquele que veio, em Jesus que veio e dissipou todas as trevas na minha vida. Naquele que venceu todas as trevas que estavam sobre a minha vida. E as trevas não podem mais prevalecer sobre mim. Se a luz permanecer. Se a minha fé estiver firme em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque essa luz que dissipou as trevas, esse Jesus que derrotou as trevas, em favor da minha vida, em favor da sua vida, em favor da humanidade. É Ele que é a fonte desse sobrenatural. É Ele que é a fonte inesgotável do sobrenatural, que nos faz mover sobre tantas dificuldades, sobre tantas adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós enfrentamos enfermidades, nós enfrentamos ações espirituais contra nossas vidas. Nós enfrentamos problemas familiares, nós enfrentamos problemas emocionais, nós enfrentamos problemas financeiros. Enfrentamos ou não enfrentamos? Ou está todo mundo? Quem está com a vida aí no mar de rosa, cor de rosa? Tem alguém que está aí, tudo cor de rosa, tudo maravilhoso? Quem tem esses enfrentamentos? Nós temos. E aí eu te pergunto, como é que você tem prevalecido sobre eles? Na sua força? Na força do seu braço? Na sua convicção humana? No seu achismo? Naquilo que você aprendeu dos livros? Como que você tem prevalecido sobre essas dificuldades? Eu quero te dizer, eu sempre venci e prevaleci mediante o sobrenatural de Deus na minha vida. Sempre, todas as vezes. Nenhuma vez foi na força do meu braço. Porque toda vez que eu tentei na força do meu braço,
deu ruim. Mas quando eu olhei, quando eu confiei, quando eu coloquei a minha fé nesse poder sobrenatural de Deus, mesmo chorando, mesmo derramando lágrimas, eu pude experimentar, eu pude viver o sobrenatural. Por que eu falei que mesmo derramando lágrimas? Porque Deus, ele não age sobrenaturalmente na nossa vida por causa do nosso choro, não, tá? Às vezes a gente pensa assim, eu vou chorar, é igual quando a criança esperneia e chora, né, dá a sua birrinha ali para ver se o pai atende. Deus não atende birra, tá? Deus não atende choro. Deus atende fé. Deus atende confiança. Eu posso chorar, porque faz parte, né, do ser humano, mas que as minhas lágrimas sejam lágrimas que estejam cheias de fé, cheias de confiança no sobrenatural de Deus. Jesus, ele age, ele é essa fonte inesgotável do sobrenatural nas nossas vidas. E eu queria pegar alguns, né, versículos para que a gente possa entender como esse Jesus é tremendo. Não vou demorar muito não, tá? Vamos lá abrir no Evangelho de Lucas. Versículo 4. Nós vamos ver aqui que Jesus, ele é a fonte de libertação. E libertação, alguém tem poder para libertar a alma de alguém? Lucas 4:33. Alguém tem poder para libertar a alma de alguém que está amarrada, que está em trevas? Você tem esse poder? Alguém tem? Algum ser humano tem? Não. Quem tem esse poder? Somente Jesus. Somente Ele. Olha, Lucas 4:33. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o respondeu e disse: cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Eu estava lendo aqui e quem já assistiu aquela série Chosen, eu não sei falar em inglês, Chosen. E me veio aqui à mente, não sei se você vai lembrar, Maria Madalena, né, que ela ficava endemoniada. E quem lembra que as pessoas corriam dela, isso na série, né? Mas ela figura muito, ela traz a palavra de Deus de uma forma muito humana. E Nicodemos, ele vê aquela mulher daquele jeito, ele não consegue repreender aquela situação, né? E vai embora. Quem foi Nicodemos, né? Ele era um doutor da lei, muito importante entre os judeus, enfim, ele era, né, bem reconhecido. Só que depois Jesus vem e liberta aquela mulher. E ele fica sabendo. E ele fica, né? O coração dele fica incomodado. Mas como que conseguiu? Quem foi esse que conseguiu? Por que eu estou trazendo isso? Justamente aqui a palavra de Deus diz que Jesus estava ali e havia um homem possesso. Isso mostra que isso era normal. Isso é normal, era normal naquela época, é normal nos nossos dias. O demônio se apoderar da vida das pessoas, em todos os sentidos, até apoderar do seu corpo. E Jesus teve o poder para repreender, calar aquele demônio. E aí eu lembrei da série justamente por isso. Porque Nicodemos ficou impressionado, porque ele não conseguia, ele, com todo o seu conhecimento da lei,
da palavra, do Pentateuco, das leis de Moisés, ele não conseguia libertar aquela mulher. Ninguém consegue, só Jesus. Queridos, nós, o ser humano, ele precisa do sobrenatural de Jesus. Ele precisa do sobrenatural de Deus para mudar a vida, para ter a vida transformada. Você imagina uma pessoa dominada pelo inimigo, dominada por demônios, dominada pelas trevas. Ela só pode ser liberta por Jesus. Toda ação espiritual maligna só é repreendida, só é anulada pelo poder do nome de Jesus. E nós, a igreja, ela não pode se afastar desse sobrenatural. Ela não pode levar a sua vida só no natural. Queridos, infelizmente, nós estamos nos acomodando, nós estamos acostumando, e nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos caminhar pela religiosidade. E religiosidade não traz esse sobrenatural, não traz esse poder transformador, não traz esse poder libertador. E nós precisamos, que o ser humano precisa. Quem está entendendo? Então, o sobrenatural, ele precisa se tornar natural para nós. Não é algo, será que vai acontecer? Eu me lembro que quando a gente converteu, era uma fase, não sei o que acontecia, que era cada coisa que acontecia sobrenatural, mas acho que era para chamar a atenção da gente. Às vezes a gente ia para a vigília, o que acontecia? Vinha brilhos, né? A gente, nas plantas, era algo assim era algo sobrenatural, visível, que a gente via algo diferente mesmo. Pó de ouro. Gente, quantas vezes lá na sede, eu lembro, era até na época da aula da Célia, a gente começava a louvar, era tanto poder de Deus, a gente começava a brilhar as mãos da gente, era brilhos mesmo, era como pozinhos brilhosos mesmo. E às vezes a gente ficou com essa figura que só isso que é sobrenatural de Deus. Não. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Mas eu não preciso achar que o sobrenatural, as minhas mãos vão começar a brilhar. A plantinha vai começar a brilhar. Deus pode fazer. Deus, ele age como ele quer, na hora que ele quer, no tempo que ele quer, né? Na circunstância que ele quer. Mas o sobrenatural de Deus, ele é cotidiano na nossa vida, porque Jesus está em nós, ele é a luz que dissipa as trevas. Amém? Glória a Deus. Ele é essa fonte inesgotável. Ele tem esse poder para libertar. E aí um pouquinho à frente aí em Lucas também, só que agora no versículo, Jesus continuando, versículo 38 diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Jesus estava ali na sinagoga, enfim, e aí o que acontece? Ele liberta, aquele homem endemoniado, aí depois ele sai dali, vai à casa de Simão e diz: a sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Mas essa passagem aqui não é para fazer aquela piadinha, não. Quem que já falou? Quem já viu aquela piadinha assim, que fala assim, Jesus negou, Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele? Quem já viu essa piadinha? Não. Aqui é para demonstrar que não tem nada que Jesus não possa fazer. Era só uma febre que estava incomodando a sogra de Pedro. Era só uma febre que deixou ela acamada, que estava atrapalhando ela a fazer o seu serviço, a trabalhar.
fazer aquilo que era obrigação dela, de repente. Porque, né, eu, por exemplo, que sou dona de casa, eu tenho as minhas obrigações. Não é porque, né, quem trabalha fora tem sua obrigação fora, tem sua obrigação dentro de casa, né? Mas eu também tenho, eu não trabalho fora, mas eu tenho as minhas obrigações. Então, estava o quê? Atrapalhando. E Jesus chega ali para ela e repreende aquela febre. Era só uma febre, mas era algo que estava incomodando. E aí eu quero parar por aqui nessa noite, sobre o sobrenatural de Jesus. Era só uma febre, mas estava incomodando. Aí eu te pergunto, o que está te incomodando? O que está te atrapalhando? O que está te impedindo naturalmente? Eu quero te dizer que assim como Jesus, ele, olha aqui, o que ele faz? Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. O que está te segurando? Naturalmente. Jesus, assim como ele chegou perto ali da sogra de Pedro, ele está perto de nós. Ele está no meio de nós. Ele está conosco, pois a palavra diz que ele é Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Ele quer, nessa noite, liberar o sobrenatural dele na sua vida. E repreender aquilo que está te impedindo, aquilo que está sendo empecilho na sua vida, aquilo que está te incomodando, aquilo que está te prendendo, aquela situação que está te prendendo, te dificultando de caminhar, de fazer algo. Aqui não se tratava de demônios, mas de um impedimento, de uma enfermidade. O que está atrapalhando? Qual área da sua vida? É uma enfermidade? É um problema familiar? É um problema financeiro? O que está te atrapalhando? Não, nada me atrapalha, glória a Deus. Você está andando sobre as águas. Andar sobre as águas é sobrenatural, né? Mas só é possível andar sobre as águas através do quê? Da fé. Através de eu colocar os meus olhos fixos em Jesus. Porque quando eu tirar os meus olhos, o que eu vou fazer? Vou afundar. Aconteceu com Pedro. Mas o que está incomodando? Aí eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Em nome de Jesus. Não sou eu, mas que o Espírito Santo possa te mostrar, que o Espírito Santo possa ir mexer. E você possa entender no seu coração o que está te atrapalhando. Aqui diz que Jesus, ele repreendeu aquela febre e imediatamente aquela mulher, a sogra de Pedro, levantou e foi fazer o que ela tinha que fazer. Então, sabe o que eu entendo? Aquilo que Jesus faz na minha vida e na sua vida, não é para a gente ficar os braços cruzados, não. Mas é para poder agir. Primeiro no sobrenatural, primeiro no espiritual, para acontecer no natural. Ore ao Senhor, o que está te sendo esse impedimento? E aí, enquanto a equipe de louvor vai cantar uma canção,
Eu queria que você, que precisa, você que percebeu, você que conseguiu identificar algo na sua vida que está te impedindo, e você poder experimentar esse sobrenatural, você andar no sobrenatural de Deus. Eu queria que você, que se quer que realmente Deus, que Jesus possa tirar esse impedimento, que você pudesse vir aqui ao altar, se ajoelhar no altar, para que esse derramar desse poder venha sobre você, não amanhã, mas hoje, assim como foi imediato a cura daquela mulher, seja também imediato tudo aquilo que está te impedindo, em nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus.